chegou o momento da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das eleições. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, vamos começar falando do debate de hoje. A eleição de São Paulo tem chamado a atenção pelas atitudes extremas nos debates. Inclusive, nós tivemos problemas também aqui no debate da Gazeta. Agora, hoje chamou a atenção a mudança de comportamento de Pablo Marçal. E não foi só uma postura que as pessoas observaram. Ele pediu perdão em determinado momento aos eleitores, dizendo que ele fez palhaçadas, porque era uma outra fase da campanha, que as pessoas não prestavam atenção em propostas para valer, e que ele queria, com essas provocações, mostrar o lado pior dos oponentes. Agora, essa mudança de postura coincide com a divulgação do Datafolha, que mostrou uma elevação forte da rejeição a ele. Chegando a um ponto perigoso dos 47%. Ele disse que não tem nada a ver, ele não confia nessas pesquisas, apenas na única que o aponta aí em primeiro lugar. Mas como é que você vê essa mudança de comportamento e que impacto é possível que tenha junto ao eleitorado? Esse talvez tenha sido o primeiro debate que, justamente por causa da mudança de postura do Pablo Marçal, não é, houve mais espaço para o debate de propostas e programas de governo. Não é? Não é só uma pesquisa, né, Denise? A gente vale ressaltar, essa semana saíram 4 pesquisas de institutos diferentes e todas elas mostraram que o prefeito Ricardo Nunes e o deputado Guilherme Boulos meio que se desgarraram do patamar em que o Pablo Marçal se encontra. Né? Então, hoje TV Paraná, pesquisas, o Nunes 26,8, Boulos 23,7, Marçal 21. Já tinha saído também a pesquisa da Quest antes, sinalizando o mesmo movimento da Datafolha. Quest, Datafolha, Futura e Paraná. E em todos eles o cenário é mais ou menos muito parecido. Né? Então, imagino que isso possa ter tido, sim, algum impacto sobre a postura do Pablo Marçal, e que tem em todas as pesquisas uma rejeição muito grande por conta dessa persona, que eu não sei se é real ou fictícia, que ele construiu, não é, nesses debates e nesse início de campanha. Então, talvez ele tenha se dado conta, né, da realidade, dos fatos, assim, a chance de, apesar de tudo que aconteceu nessa campanha, né, de todas as disputas e confrontos, aparentemente nós estamos caminhando para aquele cenário que se imaginava que seria o cenário antes da campanha começar, que seria um segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Né? Então, mas eu sempre gosto de lembrar que ainda é um pouco cedo para a gente cravar qualquer afirmação mais categórica. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, 4 anos atrás, faltando 10, 15 dias para a votação, a disputa parecia ser entre o ex-prefeito Bruno Covas e o deputado Celso Russomano. Não é? E foi só na reta final que o Guilherme Boulos acabou substituindo o Russomano e indo para o segundo turno contra o Bruno Covas. Né? Então, ainda tem espaço, nessas 2 semanas que faltam aí, ainda tem espaço para mudanças, para variações nos números das pesquisas. Né? Agora, tem uma questão nessa polarização que se imaginava Boulos e Nunes desde o início, porque um é apoiado, em tese, pelo presidente Bolsonaro, que seria o prefeito Ricardo Nunes, e outro apoiado pelo presidente Lula. Não é? Agora, nós tivemos Bolsonaro um pouco vacilante nesse apoio formal, inclusive hoje Pablo está até veiculando um vídeo em que Bolsonaro elogia a inteligência dele, só fala para ele não ser tão precipitado nessa corrida, que ele já fala em ser presidente, que ele vai comprando muita briga com a imprensa, não é? E ele tem essa tentativa permanente de ter atrito com quem o entrevista, não é? E Bolsonaro falou que fica até feliz com isso, mas para ele ir com calma. E não tem essa participação formal, né, na campanha de Nunes. Quem tem é Tarcísio, né, que ajudou. E Boulos é o preferido de quem votou no presidente Lula. Teve uma distorção aí nessa previsão, né? Marçal não estava nesse jogo da polarização. Assim, se a gente for colocar o que está acontecendo agora em perspectiva histórica, Denise, a influência da política nacional sobre a eleição de prefeito de São Paulo
é muito pequena se comparada, por exemplo, à influência da política estadual, né? Então, nesse sentido, o apoio do governador do estado, historicamente, sempre é muito mais decisivo para um candidato a prefeito do que o apoio do presidente da República ou de um ex-presidente da República, né? Não que a influência seja zero, ela existe, mas comparativamente à influência do governador é menor, não é? Se a gente for olhar para os números do Ricardo Nunes, por exemplo, hoje, de intenção de voto, eles estão convergindo para o patamar de avaliação positiva que o governo dele tem nas pesquisas de aprovação, né? Que está ali na casa de 30%. O índice de rejeição dele é baixo, né? Nós falávamos de rejeição, mas o de Nunes é baixo e ele é que está na gestão atual. E veja, e também no caso do Guilherme Boulos, os números de intenção de voto dele hoje é mais ou menos, se você somar o que foi o próprio Boulos em 2020 com o Gilmar Tato, que era o candidato do PT na ocasião. Se juntar o que eles tiveram nas urnas, dá mais ou menos o que o Boulos está tendo agora nas pesquisas, né? Então, me parece que essa eleição, ao fim, ao cabo, né, se transformou numa eleição muito mais que pode ser explicada por esses fatores mais estruturais, não é? Do que desses episódios de conjuntura do dia a dia, né? Eu acho que vale até traçar um paralelo com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, que Eduardo Paes, por enquanto, pelas últimas pesquisas, pode sair vencedor no primeiro turno. Ele que não se compromete de mais nenhum lado, até tem apoio do presidente Lula, mas ele tem voto de parte dos bolsonaristas, ele tentou sair dessa polarização. Ramagem, que é preferido mesmo por Bolsonaro, até cresceu uma participação maior de Bolsonaro, mas aumentou também a rejeição. Então tem esse complicador quando a gente pensa nessa influência que poderia ser direta, não é? O Rio de Janeiro tem uma tradição de prefeitos que são muito bem avaliados serem reeleitos e reeleitos no primeiro turno. Isso aconteceu com o próprio Eduardo Paes em 2012 e aconteceu antes dele com o César Maia em 2004, não é? Então no Rio de Janeiro é até uma eleição de prognóstico mais fácil, me parece, se comparado a São Paulo, né? Porque tudo indica que o prefeito Eduardo Paes não só será reeleito, como fará isso já no primeiro turno, e não é a primeira vez que isso vai acontecer. Em São Paulo é mais raro, né? São Paulo, acho que tirando a eleição de 2016, que o Dória ganhou no primeiro turno, todas as outras eleições para prefeito foram para o segundo turno, né? E vai acontecer de novo isso agora. Agora, chama atenção, por exemplo, algumas reações do eleitorado que a gente esperava que não estão acontecendo. Por exemplo, o apoio maior que se esperava que Boulos tivesse na periferia. Inclusive pela participação de Lula, por Marta ser a vice na chapa dele. E Nunes está conseguindo avançar também na periferia. E com aquele discurso que ele era pobre, que ele entrou no empreendedorismo, que ele avançou na política. Então é esse discurso, não é? Eu até fui olhar a pesquisa da Datafolha, e acho que isso deve valer para os outros institutos também, que mostram a intenção de voto desagregada por sexo, por idade, por religião, por vários fatores, né? Mas não mostra por região da cidade. Mas vale lembrar que em 2020, o Bruno Covas, e o Ricardo Nunes era o vice do Bruno Covas, né? O Bruno Covas, no primeiro turno, ganhou a eleição em todas, se não me engano, são 58 zonas eleitorais de São Paulo, inclusive as zonas da periferia, né? Então já houve, 4 anos atrás, uma ruptura desse padrão, né, de que a esquerda vence na periferia e o centro, a direita, vence no centro expandido, né? Isso já não é mais verdade empiricamente e agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas o fato do prefeito no cargo ser candidato à reeleição, ter a caneta na mão, né, acaba sendo um diferencial grande, né, para esse eleitor mais de... E Nunes era pouco conhecido, na verdade, né? Essa é a primeira eleição que ele disputa na prática, na majoritária, né? E está disputando contra 2 nomes que são muito conhecidos do eleitorado, o Guilherme Boulos, que já foi candidato outras vezes, e o Pablo Marçal, que nunca foi candidato, mas que é conhecido nas redes sociais, né? Então, o Ricardo Nunes, ele aparece para o eleitor pela primeira vez agora, né?
E a gente vê, inclusive, que Pablo Marçal ele não era político, na verdade, pelas condições do partido dele, ele nem deveria participar dos debates, mas ele veio com essa força da rede social, com intenção de voto elevada, e por isso ele foi convidado para as sabatinas e para os debates. A imprensa abriu esse espaço para ele em respeito ao eleitorado que veio junto com ele. Né? E ele soube aproveitar muito bem, né? Tanto que se tornou ali durante, até num certo sentido, talvez até ainda esteja nessa posição de ser o principal produtor de notícias, né, da campanha. E não tem tempo de rádio e TV. Não tem tempo de rádio e TV, o que se mostrou o seu grande calcanhar de Aquiles, né? Quer dizer, a gente pode observar aí que esse crescimento do Ricardo Nunes, por exemplo, está muito associado ao início da propaganda eleitoral na televisão e no rádio, né? E algo que o Pablo Marçal não tem por ser de um partido que não tem nem representação na Câmara. Aparentemente, então, parece, ainda que a gente deva fazer essa nota de rodapé, que surpresas podem acontecer, mas me parece que ele bateu no teto e que talvez ele tenha cumprido esse papel aí mais de cavalo paraguaio nessa campanha. Podem ter observado esse discurso antipolítica dele. Hoje ele criticou muito o uso de fundo eleitoral, mas tem esse outro lado, que agora ele tenta mudar a chave, mas que chamou a atenção e elevou a rejeição. Né? Pois é, vamos esperar para ver como que se o eleitorado vai acreditar nisso ou não, né? Quer dizer, os debates cumprem sempre um papel importante, o Pablo Marçal se projetou muito nos debates, mas os debates, por exemplo, da semana passada, antes do episódio Cadeirada e para essa semana, não houve mudança, né, na posição nem do Ricardo Nunes, nem do Boulos, nem do Pablo Marçal. Né? É isso, então, nós terminamos por aqui. Eu agradeço muito a presença do Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Obrigada. Obrigado, Boa Denise. noite. Com vocês.